prosseguindo na síntese do profeta Malaquias, o item 1 do nosso livro, a ingratidão do povo, estudando Malaquias, capítulo 1, versículos 1 a 6. O comentário diz: vós dizeis, em que nos amastes? O povo dizia que Deus não lhes amava. Certamente essa murmuração vinha do fato de Deus ter permitido o cativeiro babilônio. O cativeiro foi uma punição para que a nação voltasse a andar em obediência a Yahvé. Mas o povo via a punição como falta de amor. Deus corrige o que ama, pune a todo aquele que ele recebe por filho. E isso é demonstração de amor. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 6, está escrito: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Bom, vamos ver mais ou menos o tempo que se passou desde o fim do cativeiro até o momento de Malaquias estar profetizando. Malaquias profetizou durante o trabalho de Neemias, em que ele reconstruiu o muro, e agora os israelitas deveriam estar avivados, alegres. Bom, o cativeiro ele se encerrou em 536 a.C. Segundo a história, Neemias retornou cerca de 91 anos depois, no ano 445. Neemias provavelmente nasceu durante o cativeiro, vamos chamar assim de cativeiro, né? Já não era mais um cativeiro, ele poderia ter voltado, a sua família poderia ter voltado para Canaã, mas eles preferiram ficar na Pérsia, como Mardoqueu, Esther, como Daniel, muitos ficaram na Babilônia ou na Pérsia. Então, Neemias, ele vem para Canaã 91 anos depois do fim do cativeiro. E o início do livro de Neemias vai descrever o porquê Neemias retorna para Canaã. Isso nos ajuda a entender a profecia de Malaquias e o que Deus fala sobre a dúvida que o povo tinha em relação ao amor de Deus. Vamos abrir no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que era na Pérsia, né? Que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém, né? Como estava o desenvolvimento da cidade de Jerusalém, aqueles que sobreviveram, como está o andamento da cidade. Versículo 3, e disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Ou seja, o templo havia sido reconstruído, tá bom? Mas o muro ainda não havia sido reconstruído, ou seja, a cidade estava frágil. A qualquer momento, né, que, por exemplo, o Império Persa caísse, como vai cair para a Grécia, poderiam aqueles povos vizinhos se aproveitarem e invadir Jerusalém. Uma cidade sem muros é facilmente invadida, né? O versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Bom, segundo a história, em 2 anos, Neemias ele conseguiu reconstruir os muros de Jerusalém, ou seja, próximo de 443. Como Malaquias profetizou próximo do ano 430, ou seja, cerca de 17 anos depois, o povo, eles tinham restaurado a sua segurança, o templo tinha sido reedificado, agora era eles reconstruírem a vida deles, né, e, claro, demonstrarem toda a gratidão a Deus, porque muitos povos que passassem pelo que os israelitas passaram, eles poderiam ser completamente exterminados, levados cativos, odiados pelos povos vizinhos,
né, o povo poderia ser completamente exterminado. Mas Israel, né, retornou e também teve a sua cidade reconstruída e o templo também. Mas eles, infelizmente, eles manifestam ainda essa ingratidão a Deus, dizendo que Deus não lhes amava. Uma pergunta em tom de dúvida, né? Que eles fazem: em que nos amaste? Né? Como quem diz: tu permitiste o cativeiro, né? Nossos pais sofreram sendo levados escravos, mas por que sofreram? Deus havia avisado que eles precisavam ser fiéis, porque senão existe um inimigo. Zacarias profetizou um pouco antes, e Zacarias falou lá dos inimigos deles, e entre eles nós interpretamos que também era falado, né, de espíritos malignos, aqueles ferreiros, né, que trabalhavam, tá bom, preparando as armas contra Israel, ou seja, era uma luta espiritual também, mas os israelitas infelizmente não viam assim.